Então, hoje, nosso assunto vai ser modelos nucleares. Então, vou colocar isso aqui em tela cheia e vamos discutir um pouquinho o que a gente está vendo aqui. Isso aqui é conhecido como carta de nuclídeos ou tabela de nuclídeos, né? E é um jeito diferente da gente olhar para os prótons e para os nêutrons, né? Diferente em termos do que se conhece, que se vê em colégio, que se vê na graduação, que é a tal da tabela periódica. Até esse momento, né? Então vejam aqui nessa tabela, nessa carta de nuclídeos, que a gente tem lá no meio uma linhazinha com esse em preto. Esses são os núcleos estáveis. Então, se a gente olhar para o Z e para o N correspondente a cada um desses pontinhos, a gente vai identificar esses núcleos estáveis. Depois eu vou voltar para essa tabela de nuclídeos mais lá para frente para o curso e a gente vai ver que existe um site onde isso aparece de forma interativa e a gente pode brincar com esses deslocamentos das partículas, entender o que acontece quando a gente aumenta o Z ou quando a gente aumenta o N. Mas enquanto a gente não vê isso de forma dinâmica, essa figura também está mostrando algumas coisas importantes, né? Está mostrando em amarelo, são núcleos que têm uma estabilidade menor do que esses em pretinho, então eles estão associados com diferentes processos de decaimento. Em roxinho, a gente tem alguns núcleos que têm grande excesso de nêutrons, então eles vivem um tempo curto, e a característica deles é que eles têm muito mais nêutrons do que prótons. E tem aqueles núcleos ali que tem aquelas pontinhos vermelhos ali, que estão mais para cima aí do gráfico, que são os núcleos que têm números equivalentes, né, números iguais de nêutrons e prótons. Então, se a gente olhar lá na tabela periódica, por exemplo, a gente vai ver que são muito poucos esses núcleos, né, que são o que a gente chamaria de núcleos simétricos. Mesmo número de prótons e nêutrons, como, por exemplo, deutério, oxigênio 16, cálcio 40, que tem 20 prótons e 20 nêutrons. Então, aí mostram alguns desses núcleos. Depois tem dois processos que a gente vai mencionar, vai discutir mais para frente no curso, que são os processos de captura rápida e os processos de captura lenta de nêutrons. E tem o análogo, né? Os processos de captura rápida e os processos de captura lenta de prótons. E tem as famosas linhas de evaporação, né? Tem as linhas de evaporação de nêutrons que estão em verde aí na parte inferior desse gráfico e a linha de evaporação de prótons que está em marronzinho aí na parte superior. Essa linha de evaporação indica que a partir de um certo número de nêutrons, se eu tenho um núcleo mais ou menos leve e eu começo a bombardear esse núcleo com nêutrons, tem um limite de aceitação desses nêutrons dentro do núcleo. Depois eles evaporam, né? Isso é conhecido como evaporação, né? Porque eles saem para fora e não ficam mais retidos no núcleo. E tem existem características semelhantes se a gente fizer isso com prótons, né? Se a gente bombardear um determinado núcleo com prótons, tem um limite de aceitação desses núcleos de prótons, a partir desse limite eles evaporam. Tá bem. Uma outra coisa que eu queria falar são tais dos núcleos superpesados, né? Já mencionei isso aqui nas aulas iniciais, mas eles estão ali na tabela de nuclídeos lá em cima, né? Tem lá Z114, então tem todo um aparato experimental montado principalmente na Rússia, mas em outros laboratórios também, nos Estados Unidos, a procura desses super heavy elements, né? Os super pesados. E o que está tentando encontrar é caminhar na procura de núcleos que nos levem a uma outra ilha de estabilidade que está lá mais para frente com Z e N bem altos, que é algo que a teoria espera, né? Então vamos ver como é que essa coisa caminha. Então eu já mostrei isso aqui também, quem viu lá os vídeos iniciais, isso aqui é a nossa tabela periódica conhecida em função do modo como esses elementos devem ter sido criados no universo. Então tem lá em azulzinho aqueles que foram resultados de uma fusão já desde lá do universo primordial. Depois tem aqueles que resultaram da fusão que acontece em estrelas
de massas baixas, estrelas de massas mais altas, alguns que são resultantes da fissão lá nos raios cósmicos e alguns que devem ter surgido de explosão de estrelas massivas, né, explosões de supernova, e também da união de estrelas de nêutrons, né, fenômenos recentemente comprovados pela detecção das ondas gravitacionais. Tem também explosões que resultaram em anãs brancas e tem alguns que são só sintetizados em laboratório, tanto quanto a gente sabe. Então são isótopos que têm uma vida muito efêmera, duram muito pouco e a gente só sabe da sua existência em função dos elementos que são observados, que decaem, né? E são observados a partir desse decaimento. E tem outros ainda que estão sendo procurados, né? Que são aqui essas figurinhas assim azul clarinho. Muito bem, como é que a gente entende isso, né? Então, do ponto de vista da física nuclear, o que a gente tenta entender são as propriedades que vão ser divididas entre propriedades estáticas e propriedades dinâmicas. As propriedades estáticas são propriedades, qual será o tamanho dos núcleos dos átomos que aparecem aí na tabela periódica? E qual será a carga elétrica dessas criaturas? Que tipo de momento angular eles têm? Qual é o espectro de energia associado a eles, né? Qual é o estado fundamental? Existem estados excitados? Como são obtidos esses estados excitados? Uma vez que existe um estado excitado e há um decaimento dentro do núcleo, como são emitidas essas energias, né? Então são coisas que a gente mais ou menos já viu aí ao longo dos cursos e agora aqui no curso de nuclear a gente vai explicar de uma forma mais voltada para a física nuclear em si. E tem as propriedades dinâmicas, né? Então eu falei lá atrás na tabela, na carta de nucleiros, que havia a transformação de núcleos de uns em outros. Isso se dá por meio de decaimento alfa, beta e gama, que a gente também vai ver mais para frente. E uma outra propriedade dinâmica importante é entender quais são as probabilidades de que determinadas reações possam acontecer ou não. A física nuclear, bom, de todas essas propriedades eu vou começar falando de uma propriedade estática importante, que é o tamanho do núcleo, né? Ou qual seria o raio do núcleo. Na física atômica, voltar para trás, para a física atômica, quando a gente quer determinar coisas desse tipo, quando a gente quer determinar o espectro de energia, essas coisas que eu mencionei atrás, o que a gente faz, né? A gente resolve a equação de Schrödinger. E quando a gente vai resolver a equação de Schrödinger, a gente precisa de um potencial. E esse potencial é bem conhecido, que é o potencial coulombiano. Pois bem, no caso do núcleo, isso não é mais verdade. O potencial nuclear não tem uma fórmula bem fechada, bem definida. Ele depende do núcleo que está sendo estudado. Então é uma coisa muito mais complicada do ponto de vista teórico, mas que nos remete talvez até alguns modelos razoavelmente simples que se preocupem apenas em estudar determinados fenômenos, né, ou determinadas características nucleares. Então hoje, aqui eu vou começar falando do raio. E como é que a gente determina o raio nuclear? No caso, voltando lá para o caso, no caso do raio atômico, né? Se a gente tem um raio qualquer, de um átomo qualquer, o que a gente faz é usar a mecânica quântica, né? E calcular o valor esperado dessa distribuição de partículas. Mas nem os átomos, nem os núcleos são esferas sólidas com fronteiras bem definidas, né? Então lá no curso de quântica, vocês já viram como é que calcula esse valor esperado do raio, ou do raio quadrático médio. Então, no caso atômico, esse raio corresponde ao valor esperado da coordenada média do elétron de valência mais externo, né? Mais externo, é o último elétron que vai determinar o tamanho do átomo. Mas no caso nuclear, isso não dá para ser feito, né? Então a gente precisa de experiências que envolvam espalhamento.
Por que espalhamento, né? Então, vamos supor que a gente queira determinar um objeto qualquer em detalhes, e o que a gente faz é olhar qual é a onda de radiação que ele emite. Qual é a onda de radiação que ele espalha, né? Então, é uma palavra que a gente gosta de usar, que é espalhamento. No caso do núcleo, um jeito interessante de fazer isso é olhar para o espalhamento de elétrons. Então, a gente bombardeia o núcleo com elétrons. Por que elétrons? Porque os elétrons são criaturas que são imunes à força nuclear forte, né? Então, eles não vão ficar retidos lá dentro, eles vão ser espalhados. E aí a gente calcula a seção de choque. Bom, a distribuição da matéria dentro de um núcleo, então vai depender do tamanho do núcleo e ela está associada ao fator de forma. Então, quando eu jogo um elétron lá dentro do núcleo, se o núcleo for um núcleo bem leve ou tiver só um próton, por exemplo, a seção de choque vai ser uma determinada seção de choque, mas se eu tiver um núcleo do chumbo, por exemplo, com uma quantidade enorme de prótons lá dentro, por que eu estou falando de prótons? Porque se eu jogar um elétron que tem carga, ele vai naturalmente sentir a atração coulombiana, né? Vai ser o seu caminho vai ser norteado pela existência dos prótons que estão ali dentro. Então eu vou ter uma outra informação que está associada com esse fator de forma, né? Que é a distribuição de matéria dentro desse núcleo. Então eu vou medir pelo fator de forma, que é a probabilidade de transição de um estado inicial para um estado final através de uma interação, que nesse caso é a interação resultante da existência de partículas carregadas. Então, é uma interação coulombiana, certo? É isso que está escrito aí nessas formas. Então, o fator de forma, que está levando em conta o estado inicial e o final por meio desses K e KF, que são os momentos desses estados, vai ser a função de onda do estado final, complexo conjugado, potencial, função de onda do estado inicial, integrada no volume. Bom, o Psi e o Psi-F são dados aí por essas ondas livres, onde o K é simplesmente P sobre H cortado. E a gente pode botar isso tudo, né? O potencial coulombiano está escrito aí, em termos, eu descrevi isso como densidade E-ρe, para lembrar que a gente tem uma densidade de carga, né? Então está associada aí com a densidade de elétrons. Muito bem, se a gente definir essa diferença entre os momentos, ou seja, se eu escrever essa minha expressão em termos do momento espalhado, né? Então que é o momento final menos o inicial, quanto é que foi perdido aí nessa colisão, eu posso reescrever esse fator de forma em termos desse Q, e eu tenho que lembrar então que essa densidade de carga, ela nada mais é do que a densidade de prótons que tem lá no interior desse núcleo. E aí, se a gente fizer a conta, a gente obtém essa expressão aí. E vocês vão ver que se eu medir esse fator de forma experimentalmente, eu posso inverter essa expressão que está aí, que é o que eu obtenho quando eu faço essa conta numericamente. E se eu fizer essa inversão, eu sei determinar qual é a cara dessa densidade de carga. Essa inversão é feita por uma transformada de Fourier, que é o que eu tenho aí nesse gráfico, né? Então, vamos esquecer essa densidade de nêutrons, que é claro que ela foi obtida de outra forma. O que eu estou supondo aqui é que os nêutrons e os prótons estão distribuídos de uma forma uniforme. Então, na hora que eu determino a minha densidade de cargas, que está me definindo o meu raio do núcleo, né, onde ela termina, é porque o núcleo terminou, eu tenho mais ou menos essa mesma distribuição dos nêutrons aí dentro. Bom, o que a gente vê nesse gráfico, essa que eu desenhei aí, é que tem o número de nucleons por volume é aproximadamente constante até o momento em que começa a superfície nuclear. Então tem aí a densidade de prótons e a densidade de nêutrons, né? No caso de um núcleo simétrico. Por que isso é assim no caso de um núcleo simétrico, né? Se eu tiver o mesmo número de prótons e de nêutrons, o que a gente espera é que a repulsão coulombiana empurre esses prótons mais para fora, mais para fora em direção à sua superfície, e os nêutrons que não sofrem essa repulsão coulombiana vão ficar com uma distribuição interior um pouco menor. Então, nesse caso, a gente teria um raio de prótons ligeiramente maior do que um raio de nêutrons. Mas como eu falei lá atrás, esses caras são minoria absoluta.
Em geral, o que a gente tem, se a gente olhar para a tabela periódica ou para a nossa carta de nuclídeos, é mais nêutrons do que prótons. Então, é usual ter um gráfico com essa cara, né? Então, vejam aí que a densidade de nêutrons, em geral, é muito maior do que a densidade de prótons, ou é maior do que a densidade de prótons. E a gente pode definir o raio quadrático médio, devido a qualquer uma dessas duas densidades, como sendo essa integral em D3R, do R ao quadrado, de cada um deles normalizado. Certo? E aí, se eu tirar a raiz quadrada, eu tenho o raio de prótons e o raio de nêutrons. Nesse caso que eu estou desenhando aí, que é o caso usual, a gente tem mais nêutrons do que prótons, portanto, a gente define esse θ, que é usualmente chamado de pele de nêutrons, ou neutron skin thickness, espessura da pele de nêutrons, como sendo o raio de nêutrons menos o raio de prótons. E isso é objeto ainda de intensa experimentação, né? Tem um projeto que se chama PREX, que ocorre do Jefferson Lab, voltado para definir essa pele de nêutrons em núcleos pesados. Uma coisa que eu não mencionei é a unidade que a gente usa, né? Então, normalmente, para ficar compatível aí com o tamanho do núcleo, a unidade, em geral, é Fermis a menos 3, né? Densidade é número de partículas por volume, número de partículas é adimensional, e o volume, eu vou usar então o Fermi ou femtometros, né? Ao cubo. Então, é 1 sobre Fermi ao cubo ou Fermis a menos 3. Muito bem. Aqui tem um cálculo mais sofisticado, né? Se vocês tiverem interesse, tem aí a referência onde é que ele foi feito, que envolve tanto um cálculo de Thomas Fermi, que é uma espécie de teoria de campo médio, como um cálculo feito pela resolução da equação de Dirac. Então, a equação de Dirac não é a equação de Schrödinger, né? É uma equação que envolve relatividade, né? Então, a solução relativística para o núcleo. Então, tem aí a cara dessas densidades, e aí vocês podem ver, a de cima é a densidade de nêutrons, a de baixo é a densidade de prótons, isso aí foi obtido para núcleos pesados, do tipo do chumbo, e vocês vejam que aí o cálculo de Thomas Fermi dá essa coisa suave, mas a equação de Dirac dá essas flutuações aí no raio, mas sempre essa densidade no interior do núcleo é mais ou menos constante, até que a gente chega nessa região que ele começa a diminuir, que é quando a gente está na superfície já do núcleo. Então, para explicar a outra... Bom, então eu falei do raio. Aí a outra propriedade importante é energia de ligação, né? Como é que a gente explica? Então tem um primeiro modelo, os primeiros modelos nucleares são do começo do século XX, e esse I, do qual eu vou falar, que é a fórmula semi-empírica de massa, foi proposto por Bettina Weizsäcker em 1935. Então, qual é a ideia, né? Então, essa primeira expressão aí me diz que a massa de um núcleo qualquer é simplesmente as somas das massas dos seus constituintes menos a energia de ligação. Lembrando que a energia é mc quadrado, né? Então, portanto, ela está dividida por c quadrado. Reparem, então, que eu tenho Z vezes a massa do próton, então, em vez de estar escrito como Z vezes a massa do próton, está escrito Z vezes a massa do átomo de hidrogênio, mais N vezes a massa do nucleon, menos a energia de ligação por seu quadrado, né? Se a gente quiser fazer isso tudo em termos da massa atômica, a energia de ligação do átomo, ela é muitas ordens de grandeza menor do que a energia de ligação do núcleo, então essas coisas podem ser desprezadas. Então vou dar um número aí para vocês lembrarem. A energia de ligação do átomo de hidrogênio é menos 13,6 elétron-volts, né? E a energia de ligação do núcleo, a gente vai ver, é da ordem de mega elétron-volts. Então essa fórmula aí é uma boa aproximação para a massa do núcleo. Então, para fazer isso, para poder usar essa fórmula, eu preciso saber qual é a energia de ligação nuclear. E aí, vou mudar aqui, depois eu volto lá. Esse é o resultado que a gente obtém experimentalmente, né? Já mencionei isso, quem assistiu os vídeos introdutórios do curso da pós, isso aí já foi mencionado. A gente olha lá que o ferro está lá em cima, né? É o estado com maior energia de ligação. E o deuterium, olha que interessante, está lá embaixo, né? Tem uma energia de ligação bem baixinha. Então, o que se tentou fazer foi ajustar esses dados. Isso é
uma técnica muito conhecida dos físicos, né? Que saem ajustando os resultados experimentais, e isso aí pode servir de modelos meio ingênuos, mas é um jeito da gente começar a tentar explicar resultados experimentais. Uma vez que a gente tem um ajuste, a gente tenta dizer o que é que gerou aquela curva ajustada. Se vocês lembrarem do curso de introdução, a física, estrutura da matéria, né? Introdução à mecânica quântica, vocês devem lembrar que lá o irradiador de cavidade também seguiu esse caminho, né? O Planck ajustou a curva experimental e a partir daí chegou a uma explicação para esse irradiador de cavidade que envolvia um fenômeno quântico. Muito bem, vou voltar aqui para trás. Então essa curva que eu mostrei ali pode ser ajustada por essa proposta feita aí em 1935, a energia de ligação, que depende do número de prótons e de nêutrons. Ela tem um termo que ele chamou de AV vezes A, que está associado ao volume do núcleo. Por que AV vezes A, né? Vamos voltar aqui mais uma vez para trás. Eu escrevi aqui que o A sobre o volume é uma constante, certo? Então, esse a gente vai ver que ele é proporcional ao R ao cubo, né? Eu posso escrever que o A é proporcional a uma constante vezes 4/3 de πr ao cubo. Então, se eu estou em termos de volume, esse termo é A. Se eu quiser pensar em termos de superfície, o R ao quadrado deve ser, vamos voltar lá, proporcional ao A 2/3 e assim por diante. A gente vai voltar a discutir isso. Então, o primeiro termo é volume, o segundo termo é um termo de superfície, o terceiro termo está associado a um termo que eles chamaram de coulombiano, certo? Eu tenho que ter alguma correção devido à repulsão coulombiana que existe quando eu tenho vários prótons. O quarto termo é conhecido como termo de simetria ou de assimetria, como queiram, e ele leva em conta o fato de que N e Z, os núcleos em geral não têm N e Z iguais, tem uma diferença entre eles, e esse cara está ao quadrado, porque em geral eu tenho um número maior de N do que Z, mas pode ser, né, que eu tenha núcleos com Z maior do que N, e esse sinal não interessa, então ele vai ao quadrado. E o último termo é conhecido como termo de emparelhamento. Um ajuste para essa expressão me dá um valor da ordem de 16 para o AV, da ordem de 18 para o termo de superfície e assim por diante. É claro que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros para serem ajustados. Isso significa que eu posso ter várias possibilidades de ajuste para esses números, tá? Então, esse que eu estou colocando é uma dessas possibilidades. Agora eu vou justificar cada um desses termos para vocês. Então, como eu falei lá, o termo de volume, eu sei que a energia de ligação por nucleão é constante, certo? E então esse B é AV vezes A, onde o A é proporcional ao R ao cubo. O termo de superfície, por sua vez, deixa eu ver, tem algum lugar onde eu devia ter escrito que R é igual a R0 a 1/3. Eu escrevi isso? Não escrevi. Mas aí eu estou dizendo para vocês, isso vai aparecer... Não vai aparecer, tá bom. Então, o R, aquele raio... tá aqui embaixo, ó. Na última expressão ali, Z sobre Z menos 1 sobre R0 a 1/3, esse R0 a 1/3 é uma estimativa do R. Então, esse R0 é uma constante, então a gente sabe que o raio do núcleo, se o A é proporcional a R ao cubo, o A a 1/3 é proporcional ao R, tem uma constante de proporcionalidade que eu estou chamando de R0, certo? Então, aí fica fácil de ver que o R ao quadrado é proporcional a 2/3. Bom, então aí, por isso o termo de volume e de superfície. O termo coulombiano, por sua vez, como é que a gente faz isso? A gente faz uma continha bem simples daquele tipo que se fez em Física 3, né? Então a gente sabe que a energia total, ela é simplesmente ε0 sobre 2, a integral de zero ao infinito do campo elétrico ao quadrado integrado no volume. Agora, esse campo elétrico, se a gente supuser que a gente tem uma distribuição uniforme de carga, ele vai ter um certo valor dentro da distribuição e um outro valor fora da distribuição, né? Lembram da lei de Gauss? Na lei de Gauss, o que a gente falava? A gente define uma superfície gaussiana e a gente sabe que E
integral, né, dentro dessa superfície gaussiana, E vezes o ds, esse produto escalar entre o E e o ds, né, é Q sobre epsilon zero. Essa carga a gente pode escrever em termos da densidade. Então, se eu resolver essa integral, né, isso aí vai dar, o campo elétrico vai ser essa carga sobre 4π epsilon zero R ao quadrado, né, porque o ds, o Q sobre epsilon zero está do lado de fora, e essa minha integral vai simplesmente, quando eu integro isso, o meu campo elétrico vai ser simplesmente isso, né? Então é um cálculo fácil lá de física 3. E aí essa carga interna, ela não é a carga total, porque se eu tenho uma superfície gaussiana que vai até um determinado ponto, né, até um raiozinho que eu chamei aí de Rzinho, eu só me interessa a carga que está dentro dessa região definida, né, delimitada pela superfície gaussiana. Então isso vai ser 4/3 de π Rzinho ao cubo vezes o ρ. Bom, se a gente fizer eliminar os termos iguais, isso vai dar um ρ, que é a densidade, R sobre 3 epsilon zero. E aí eu estou escrevendo do lado que esse ρ é a carga sobre volume, então é o número de prótons vezes a carga do próton, que é igual à carga do elétron, sobre 4/3 de πr ao cubo. Muito bem, do lado externo, então, qual é o campo elétrico, né? Então a gente tem uma distribuição de carga, esse campo elétrico ele decai lá para o lado de fora, e qual é a cara desse decaimento, né? Então, de novo, eu uso agora a minha lei de Gauss, só que agora a carga externa é a carga total que eu tenho aí dentro desse volume, que vai ser 4/3 de π R ao cubo, onde o raio é o raio que eu estou chamando de raio do núcleo, né? Vezes o ρ, e aí tem um resultado para esse campo externo. Bom, a gente pega esses dois caras e a gente integra de 0 até o R, a gente integra o campo interno ao quadrado, e depois de R até infinito, R grande, né, até infinito, a gente integra esse campo externo ao quadrado em D3R. Lembrando que esse D3R, o que é? É integral de R2 dr, seno θ dθ dφ. Só que não tem nenhuma dependência angular, então essa integral em seno θ dθ vezes a integral em dφ dá simplesmente 4π, então é uma integral fácil de ser feita. E aí a gente chega à conclusão que esse campo, que essa energia que aparece devido ao termo coulombiano, tem essa cara aí, e aí fica de exercício vocês fazerem essa continha e ver que é verdade. 1 sobre 4π epsilon zero, 3/5 de z ao quadrado, e ao quadrado sobre r. Ora, mas e se o meu núcleo tiver só um próton? No caso do átomo de hidrogênio, né? Essa repulsão coulombiana não pode contribuir. Então, por isso, esse z ao quadrado ficou transformado em z vezes z menos 1, de tal forma que quando z é 1, essa contribuição tem que zerar, tem que ser zero. O termo de assimetria, que eu escrevi como n menos z ao quadrado sobre a, é um termo simples de ver, né? Eu posso pensar que num núcleo simétrico, eu tenho A sobre 2 nucleons, A sobre 2 nêutrons e A sobre 2 prótons. No núcleo assimétrico, eu tenho esse A sobre 2 mais uma certa quantidade de nêutrons e A sobre 2, mais uma quantidade de nucleons, e os prótons vão ser A sobre 2 menos essa mesma quantidade de nucleons, de tal forma que o N menos Z continue sendo A. Isso significa que esse Nzinho é N menos Z sobre 2. Mas como eu disse antes, isso é uma hipótese de que eu tenha mais nêutrons do que prótons. Eu posso ter mais prótons do que nêutrons. São casos raros, mas isso pode acontecer. E nesse caso, o N seria Z menos N sobre 2, né? Então, para a gente se livrar desse problema, esse termo aí apareceu elevado ao quadrado. E por fim, tem o último termo, que é um termo de emparelhamento, né? Que é o delta, que ele é mais uma quantidade se o núcleo for par-par. Então, os núcleos par-par tendem a se emparelhar prótons com prótons e nêutrons com nêutrons de uma forma mais eficiente. A gente vai ver isso lá para frente quando a gente estudar o modelo de camadas. Eu tenho 0 quando o núcleo é par-ímpar, certo? Então ele não contribui. E tem menos delta quando o núcleo é ímpar-ímpar, de tal forma que eu consigo emparelhar todos os prótons, todos os nêutrons, e ainda posso tentar emparelhar um próton com um nêutron, né? Pensando que eles são sempre nucleons. Bom, então se eu voltar lá para a minha expressão, essa energia de ligação por nucleon, agora vamos ver que ela vale mesmo, né? Então se eu pegar só o primeiro termo, eu fiz esse gráfico aí, tem esse número aí em 16, então é uma reta.
Agora eu vou diminuindo cada uma dessas constantes que apareceu, cada um desses termos que apareceram e fazendo o gráfico de novo, né? Então, se eu diminuir o termo de superfície, aparece esse gráfico aí em linha tracejada. Se eu diminuir o termo colombiano, aparece esse gráfico em pontilhado. E se eu diminuir também o termo de assimetria, aparece esse último gráfico pontilhado, tracejado, né? Que reproduz a curva experimental, certo? O termo de emparelhamento, não coloquei aí porque a contribuição dele é bem pequenininha. Mas vocês podem fazer um gráfico parecido se vocês quiserem. É fácil programar isso no Python ou no Matemática ou em qualquer lugar. Então tá aí a cara do meu experimental e aqui atrás o ajuste da curva. Muito bem, esse ajuste da curva explica também então algo que eu já mostrei, né? Que é o fato do ferro ser o estado mais ligado. Ele não explica os decaimentos ainda, a gente vai ver isso mais para frente, mas ele mostra pra gente que de fato, né, o último cara aqui, na hora que eu olho para essa curva, que vai ter um estado ligado a partir de fusão exotérmica, isso é, ainda sobra energia, vai ser o ferro, que é o último ponto lá em cima da minha curva. Ok, então falando aí já falamos de raio e já falamos de energia de ligação, né? Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês do formato do núcleo. Então de novo vou voltar lá para o começo dos anos 1930 e explicar para vocês qual é a proposta do que se conheceu como modelo da gota líquida. Esse modelo da gota líquida, ele surgiu e foi utilizado concomitantemente à fórmula semi-empírica de massa. Então é comum haver alguma mistura entre essas duas coisas na literatura de física nuclear. Por que se supôs que o núcleo podia ser uma gota, né? E por que líquida, não uma gota sólida? Bom, em princípio, quando a gente pensa em português em gota, a gente sempre pensa em uma gota de água, né? Então, vamos pensar num líquido, né? Então, o líquido, ele de fato é incompressível. O que significa isso? Significa se eu botar uma gotinha de água na minha mão e tentar comprimir essa água, eu vou ver que quando eu aperto a superfície de um lado, ela vai ficar gordinha do outro lado, né? Então, ela é praticamente incompressível. Se eu tiver um líquido também num copo e tentar comprimir, como eu consigo fazer com um gás, a gente vai ver que a gente não tem sucesso. A outra coisa é que o núcleo tem uma superfície bem definida, como a gente acabou de ver lá no comecinho, quando eu mostrei a densidade, o perfil de superfície nuclear. E a gente viu que o raio varia com o número de nucleons, que aí está a fórmula que eu devia ter posto lá atrás, que é R igual a R0 a 1/3. Então, aumenta o número de nucleons, aumenta o raio do núcleo. Existem exceções, né? Existem aí uns núcleos muito estranhos, que são conhecidos como núcleos halo, que tem um raio gigante, mas são de fato aí exceções, mas são interessantes se a gente pensar nesses núcleos, justamente para ver o quão dependente de modelo é a física nuclear. Por fim, a gente sabe que a força nuclear satura, no sentido de que a interação entre os nucleons adquire um valor limitado e ela é independente de isospin, né? Então, o que é o isospin? O isospin é um número quântico que define para a gente se a gente está lidando com um próton ou com um nêutron. Porque do ponto de vista da força nuclear, eles são iguais, né? Então, a força nuclear enxerga lá nucleons. Quem enxerga se o nucleon é próton ou nêutron é a força coulombiana, né? A força eletromagnética. Então, surgiu essa proposta, né? Então, o raio, que devia depender de dois ângulos, θ e φ, ele deveria ser dado, ou em vez de falar de raio, eu vou falar aqui de superfície de volume aí, que define esse núcleo, deveria depender de dois ângulos, θ e φ. Da mesma forma que eu quiser fazer uma modelagem para a superfície da Terra, eu vou precisar de dois ângulos, né? Da latitude e da longitude. Então, a ideia de definir em função desses dois ângulos é muito parecida com essa. Então, a proposta que surgiu lá era que ele era o R0, 1 mais uma correção que depende desses ângulos.
Se essa correção não existe, o raio é simplesmente R0, é uma coisa constante, a gente tem uma esfera. E essa correção, então, são correções ao redor dessa esfera, né? Então, ela depende do momento angular e da projeção do momento angular, como a gente já viu que acontece quando a gente resolve a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, por exemplo, né? E da mesma forma que lá as funções de onda dependem do harmônico esférico, que na verdade, o polinômio de Legendre vezes uma exponencial que depende de um ângulo, né? E esses ângulos estão associados aí com os momentos angular e a sua projeção orbital. Aqui também a proposta é essa, né? Então, esse alfa estrela LM é um coeficiente que depende de L de M, então depende do momento angular da sua projeção, vezes esse harmônico esférico que depende de θ e φ. Bom, esse modelo, então, o que acontece, né? Se a gente agora vamos expandir, vamos abrir essa soma. Então, o primeiro termo da soma é em L igual a 1, e esse termo, na verdade, ele é simplesmente uma translação desse raio. Então, para efeito do nosso estudo, a gente vai deixar esse termo de lado, que ele não dá grande contribuição, e a gente vai olhar para o segundo termo, que é quando L é igual a 2. E vai desprezar todos os termos que vêm depois nessa nossa expansão aí, nessa soma, né? Então, L igual a 2, que é conhecido, o primeiro termo L igual a 1 é um termo de dipolo, L igual a 2 é conhecido como termo de quadrupolo. Então, se eu tenho L igual a 2, eu tenho esse M vai de menos 2 até 2, né? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Portanto, esse alfa estrela de LM, ele tem 5 caras. E, na verdade, o que a gente vê é que dois deles, o alfa estrela L2 e o L2, 2, né? E 2 menos 2 são correlacionados, o 2, 1 e o 2 menos 1 são correlacionados. E aí o que se pode fazer é uma transformação de Wigner e reescrever esses fulanos em termos desses ângulos que eu vou chamar de gama e θ na expressão de baixo. Então, depois isso aí está feito em vários livros, eu só vou botar aqui a fórmula final que a gente obtém, que é o que me interessa analisar. Então, essa fórmula que aparece aí, a gente tem que esse beta é chamado de desvio da esfericidade. Então, vocês podem olhar na fórmula de baixo que se o beta for 0, toda a correção que vem depois se cancela. Portanto, a gente retoma que o R para o momento angular 2 é o R0, então a gente retoma a forma esférica. Então, esse beta pode ser qualquer coisa aí nesse caminho de desvio para a esfericidade. O gama, por sua vez, ele determina o formato do núcleo e ele está entre 0 e 2π. Então, tem aqui o resultado aqui de dois casos, né? No primeiro caso, nos dois casos aí, eu tomei beta igual a 0,8 e duas situações, uma em que gama é 0 e uma em que gama é 60 graus. Então, nesse primeiro caso, a gente disse que a gente tem um ângulo, um núcleo conhecido como prolato ou charuto, não me parece muito charuto, mas não foi minha ideia. E no segundo, ele é conhecido como oblato ou panqueca, também não me parece muito a panqueca, olhando aí para esse desenho. Mas se a gente pensar em como seria o análogo para o deuteron, que tem só um próton e um nêutron, eu fiz a figurinha aí embaixo para o prolato e o oblato, e aí sim fica mais parecido, né, com um charuto, com uma panquequinha. Então, o primeiro está espichado para cima e o segundo está esprichado para o lado. E é esse tipo de figura que a gente obtém com esse modelo. Bom, quando eu junto esses dois modelos, a gente consegue explicar a fissão nuclear de uma forma bem ingênua, né? Que é o que eu vou mostrar agora. Então, fica aí dois videozinhos para vocês assistirem, que estão lá no canal que eu coordeno, Mulheres na Ciência. O primeiro deles fala sobre como a fissão nuclear foi obtida, né? Foi uma história complicada. E a segunda fala mais um pouquinho sobre a fissão nuclear e sobre o papel da Liz Meitner, que foi um papel fundamental para determinar a fissão nuclear.
e ela, infelizmente, não ganhou o prêmio Nobel, mas os seus colegas homens todos ganharam. E aí nesse vídeo ela é sobre a Maria Geppert-Mayer e a Lisa Meitner, então se vocês assistirem já ficam sabendo quem é a Maria Geppert-Mayer, que ganhou o prêmio Nobel pelo seu trabalho no modelo de camadas, que a gente vai retomar mais para frente, vai falar daqui a pouquinho, numa outra aula. Então, o que é a fissão nuclear, né? Então, qual é a confusão por trás disso? É que para fissionar o urânio 235, e foi assim que o urânio, né? Foi assim que ela foi descoberta, os cientistas estavam bombardeando o urânio com nêutron à procura do que eles chamavam de núcleos transurânicos, né? Aqueles que estão além do urânio. E o complicômetro disso é que o urânio, na natureza, é uma amostra que tem 0,7% de urânio 235 e todo o resto de urânio 238. E o urânio 238 não fissiona, né? Então, as três possíveis reações que a gente consegue obter bombardeando o urânio 235 com nêutrons estão aí. Então, o primeiro deles é a fissão, né? Rubídio e césio. Percebam que o rubídio e o césio são de tamanhos aproximados em termos de números de nucleons, mas não são idênticos. E ela resulta também na eliminação de 2 nêutrons. Essa é a fissão. A segunda reação é uma reação de captura, né? Então esse nêutron é capturado, o urânio se torna um urânio 236 excitado, então ele emite esse fóton e aí ele decai por meio de emissão de um alfa e se transforma no T-cinético. Depois a gente vai estudar esses decaimentos alfa e gama mais para frente. E a última é simplesmente uma relação de espalhamento, né? O nêutron bate no urânio 235 e sai do urânio 235. Bom, qual é a confusão? A confusão é que a amostra, como eu disse, tinha uma mistura pequenininha de urânio 235 e bastante urânio 238, e a seção de choque dessa reação, ela é 580 só para o urânio 235. Né? E as outras reações também existem, captura e espalhamento. Então, além de 3 reações nucleares distintas, ainda havia o fato do que o urânio natural, que é a amostra deles, praticamente não fissionava, né? 4 tem mais espalhamento do que fissão. Enquanto que o urânio 238 não fissiona nada, certo? E ele tem as outras 2 reações, como vocês estão vendo aí na tabela. Por isso, enriquecer urânio, né? Quando a gente precisa utilizar esse urânio fissionável, tanto em reatores, como foi feito lá, infelizmente, no caso da bomba. Então, vamos explicar isso por meio desses 2 modelos muito simples que eu acabei de apresentar para vocês, né? Então, primeiro eu vou usar a expressão que veio aí do modelo da gota líquida e vou expandir aqueles termos nos mais simples possíveis, né? Então, o R é o R0, 1 mais uma constante, que eu estou chamando de B0, que tem a ver com o dipolo, mais uma outra constante vezes o polinômio de Legendre de segunda ordem, portanto, P2 cosseno de θ, certo? E aí tem vários desenhos para o B2, quando ele é 0, 0,25, meio e 1. Então, percebam que quando ele é 1, eu posso ter essa quase fissão, né? Eu estou dividindo esse R em 2 caras, mas os 2 idênticos, né? Que não é exatamente a fissão nuclear, mas que nos dá uma ideia intuitiva do que acontece. Então, no desenho de cima, eu coloquei o que acontece quando a gente vai ter agora a competição entre 2 energias principais, a energia de superfície e a energia de coulombiana. Então, no primeiro caso, eu bombardeio com o nêutron e eu estou mostrando essa energia de superfície aí sendo perturbada, e a energia coulombiana também, mas a energia de superfície prevalece. Então, não fissiona, volta o núcleo à sua figurinha inicial. No segundo caso, a energia coulombiana vence a energia de superfície. E quando isso acontece, então eu posso ter a fissão. Então, vamos ver isso matematicamente, como é que a gente explica. Então, a energia de superfície, lá da energia da fórmula semi-empírica de massa, ela era simplesmente a S a 2/3, portanto, ela é proporcional ao raio ao quadrado. Então, se eu escrever esse raio, como eu escrevi aqui atrás, vou voltar um minutinho, como sendo R0, 1 mais B0, mais B2, etc., e supuser
se eu puser essa expressão, né? Então eu fico que o R ao quadrado é simplesmente R0 ao quadrado, 1 mais B0 ao quadrado, já eliminei o termo em B2, só estou levando em conta a primeira correção, menos o R0 ao quadrado, certo? Portanto, esse termo em R0 ao quadrado se cancela, mas esse 1 mais B0 tem 3 termos, né? Tem o 1 mais B0 ao quadrado, mais 2B0, que é o que aparece ali. Então, essa variação na energia de superfície, quando eu tenho um raio perturbado menos o raio inicial, vai ser da ordem de 2ASB0, R0 ao quadrado. Esse termo B0 ao quadrado é uma correção muito pequenininha, eliminei de novo. Então, sobrou só esse termo dos 2ASB0, R0 ao quadrado, e o R0 ao quadrado é da ordem de A 2/3, a gente recupera esse em função de A. A energia coulombiana, por sua vez, ela vai ser o termo coulombiano, AC ao quadrado, Z ao quadrado, ele é 1 sobre R, né? Então, se eu tiver perturbação, vai ser 1 sobre R menos 1 sobre R0, e de novo esse R eu escrevo como R0, 1 mais B0, tiro o mínimo e obtenho essa expressãozinha final aí. Então, eu posso reescrevê-la como sendo... Eu ignoro esse sinal, ele não é importante, eu só estou preocupada com a variação da energia, né? Então, vai ser AC ao quadrado, Z ao quadrado, B0, lembrando que 1 sobre o R0 vai ser A 1/3, né? Então, 1 sobre A 1/3, que é A menos 1/3. Bom, para eu ter a fissão, então eu preciso ter que essa variação da energia coulombiana rompa a superfície, tem que ser maior do que a energia de superfície. Então, se eu comparar essas duas expressões que eu tenho aí, a gente vai ver que ela resulta em que Z ao quadrado sobre A é maior do que 2AS sobre A coulombiano E ao quadrado. Né? Façam essa continha aí, é fácil de ver. E isso é da ordem de 50. Bom, Z ao quadrado sobre A da ordem de 50, eu só vou achar para números com mais do que 140 prótons e mais do que 390 nucleons, prótons e nêutrons, né? Número de massa. Se a gente olhar lá na tabela periódica, eles não existem. Por quê? Bom, se isso é uma fissão espontânea, eles já fissionaram, eles não são estáveis, certo? Então, é um jeito simples da gente ver que se eu quiser fissionar o urânio 235, cujo Z ao quadrado sobre A é 36, portanto bem menor do que 50, eu preciso de uma energia externa, que é o que a gente chama de energia de ativação. E a gente faz isso bombardeando esse urânio com o que a gente chama de nêutrons lentos, também conhecidos como nêutrons térmicos, que são da ordem de 0,025 elétron-volts. Por outro lado, os nêutrons que saem dessa reação, eles são nêutrons conhecidos como nêutrons rápidos, que podem ter até 1 MeV. Então, percebam que para eu usar esse nêutron que sai da reação para retroalimentá-la, né, no caso de ter uma cadeia, eu preciso ter um jeito de diminuir a velocidade ou de diminuir a energia desses nêutrons, né? E isso é que foi um desafio para a gente ter reatores nucleares funcionando. Muito bem, por hoje é isso. Vou parar por aqui, ainda tem um monte de coisa para a gente discutir, mas eu vou dar um texto aí para vocês olharem e para poderem acompanhar várias das contas que eu não abri aqui nessa apresentação. E tem vários livros que fazem isso, mas eu vou passar isso para vocês também na descrição. Ok, por hoje é isso.